Olá, pessoal do direito. Eu estou aqui para dar uma dica bacana para vocês no que tange a direito das sucessões. É muito comum, né, como tabelião, a gente recebe, faz inventários e recebemos petições todos os dias, e umas coisas simples que, às vezes, né, se você tem uma informação, desonera significativamente, né, sobremaneira, as pessoas envolvidas naquele procedimento. Então, o exemplo, esse caso concreto aqui é o seguinte, né, acontece sempre no cartório. Aparece uma família para fazer inventário de alguém que faleceu. E aí um dos cônjuges está vivo e os filhos. E eles querem fazer o seguinte, os filhos, né, querem que o pai ou a mãe fiquem com o usufruto do bem, entende? E daí, mas eles não querem transferir a propriedade, né, para esse pai ou mãe. Aí é muito comum, chega o advogado com a petição e uma cessão de direito, né, do usufruto, ou uma instituição de usufruto dos filhos em favor do pai. Eu até tenho um caso concreto numa correção que eu tive aqui, mas eu não vou nem comentar, um negócio de uma falta de sensatez sem precedentes no que diz respeito a essa matéria aqui. Mas a questão é o seguinte, oportunamente eu farei um vídeo sobre essa situação. Mas a situação aqui é o seguinte, a coisa é muito simples, né? O usufruto é um direito real e ele tem valor patrimonial. E diz a lei que no patrimônio, né, que no patrimônio comum do casal, o cônjuge é meeiro, correto? Então vamos trabalhar com um caso concreto em que haja apenas um imóvel para que vocês possam compreender a situação. Então, de estado para estado, a lei do ITCMD, né, do Imposto de Transmissão Causa-Morte, ela dá valor diferente para o usufruto. Em Minas Gerais, por exemplo, ela considera que o usufruto valeria um terço, se não for dado valor, que as partes podem estipular o valor. E é óbvio, faz todo sentido as partes poderem estipular. Por quê? Porque se você institui o usufruto em favor de uma pessoa de 90 anos, né, esse usufruto teria um valor. Se for em favor de uma pessoa de 5 anos de idade, ele teria um valor muito maior. Então, eu acho que nós poderíamos dizer o seguinte, né, a propriedade que está gravada com usufruto em favor de uma criança de 5 anos, ela não tem valor nenhum. Agora, a propriedade que está gravada com usufruto em favor de uma pessoa com 90 anos, ela tem praticamente o valor total dela, porque você sabe que aquela pessoa não deverá durar mais, né? Não deverá, não vamos dizer que ela não durará, correto? Mas então o que acontece, voltando ao assunto, né? O que acontece? Então, numa situação dessa, não há necessidade. No estado de Santa Catarina, por exemplo, se não houver estipulação do valor do usufruto, a lei estadual, ela presume que o usufruto vale 50% do valor do imóvel. Se a viúva ou o viúvo tem direito à meação, se você pagar para ele o usufruto do bem, você está pagando a meação dele. Então, faça o inventário, paga-se o usufruto para o viúvo ou a viúva, para o cônjuge sobrevivente, correto? E paga-se a propriedade, né, clausulada para os filhos. Vocês vão observar que eu nunca uso o nome de nua propriedade. Nua propriedade, na minha opinião, foi o que o doutrinador, uma palavra que o doutrinador utilizou para distinguir, né, a propriedade clausulada da propriedade, do domínio pleno da propriedade, correto? Mas se você observar no elenco dos direitos reais, não existe nua propriedade, não existe esse instituto no direito brasileiro, correto? Então, na minha opinião, tá? Sempre é a minha opinião que vai de encontro à maioria das opiniões, né? Mas eu sempre procuro buscar uma lógica no direito. Se você pegar, até eu estou aberto aqui, ó, o artigo 1225 do Código Civil, que elenca os direitos reais, você pode olhar que tem a propriedade e tem o usufruto, mas não tem nua propriedade. Então, a partir do momento que você gravou a propriedade, né, você dividiu os atributos da propriedade, correto? E retirou dela o direito de uso e gozo, ela continua sendo a propriedade, só que gravada com aquela cláusula de usufruto lá, os dois atributos da propriedade não pertencem mais ao proprietário, correto? É simples assim, na minha opinião, né? Da mesma forma, por exemplo, quando você tem, né, um direito de habitação, é um direito real, aí ninguém inventou um outro nome, numa propriedade, propriedade ninguém inventou um nome para a propriedade quando ela está gravada com direito de habitação. Por quê? Simplesmente a propriedade está gravada com direito de habitação. Aí é um direito real, correto? E você não tem que mudar o nome. Eu estou dentro de uma lógica
né, um raciocínio dentro de uma lógica, correto? Por quê? Porque no elenco dos direitos reais não há nua propriedade. Então sempre eu digo que a propriedade, quando eu vou fazer uma escritura de instituição de usufruto ou de alienação, é muito comum, né, a pessoa aliena o usufruto para um e a propriedade clausulada com esse ônus para outro, correto? Então, destituída de dois atributos para outro. Mas eu nunca chamo de nua propriedade porque não existe esse instituto no direito brasileiro, no elenco dos direitos reais. Então, não tem como, né, transferir a nua propriedade. Eu não poderia, os registradores registram a nua propriedade. Eu não concordo. Quando eu era registrador, negativo. Entendeu? Eu ia lá, registrava a propriedade e registrava o usufruto em favor de alguém. Eu não dizia que o fulano adquiriu a nua propriedade, né? Ele adquiriu a propriedade. Ocorre que ela encontra-se gravada com o usufruto em favor do Zé da Silva. Certo? Tá bom? Mas trata-se de opinião, tá? Porém, existe uma lógica, a minha opinião. Se alguém me provar, mas tem que colocar. Não tem lá, não existe numa propriedade no elenco dos direitos reais. Se o legislador tivesse dividido, quando ele criou a usufruto, propriedade, nua propriedade, aí sim, aí eu colocaria nua propriedade lá, mas não tem. Tá? Então eu sempre procuro buscar a lógica. Algumas coisas eu sou radical, isso e minha opinião vai de encontro à maioria muitas vezes eu sou voto vencido, né? Entende? Mas a minha opinião tem uma lógica e eu quero que alguém venha e me prove assim, não, mas você está enganado por causa disso, disso e disso. Eu quero que você me prove na norma, não tem como. E eu falo para você, né, que não existe, e te mostro o artigo do Código Civil e nenhuma outra lei tem nenhuma outra lei criou o instituto da nua propriedade, o direito real de nua propriedade. Não tem. Correto? Mas então, voltando ao assunto, né, que eu comecei lá, certo? É simples, então façam isso. Né? Você é advogado e vai fazer uma partilha, você desonera as partes, né? Fica muito mais em conta e beleza, o viúvo recebe o usufruto da propriedade inteira, que corresponde à metade do valor do bem, e os herdeiros recebem a propriedade gravada com o usufruto, que é a outra metade. Partilhou a metade, cada um recebeu aquilo que tinha direito, resolvido, simples, barato, entendeu? E não cria problema para ninguém, certo? Então, passem a fazer isso, né? Quem é profissional do direito tem que estar atento a essas questões para poder facilitar a vida das pessoas e tornar menos oneroso, entendeu? O custo, né, dos serviços, entende? Que, né, no Brasil a gente já tem um custo alto para todas as coisas, então vamos tentar ajudar as pessoas que necessitam, né, dos serviços, de serviço jurídico, né, para facilitar, para poder ajudá-los a fazer uma coisa segura ao menor custo possível, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.